Sabe o que foi a Revolução Russa? Quando aconteceu e o que ocorreu durante as fases? Não? Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. A Revolução Russa de 1917 ocorreu durante o século XIX. As maiores implicações durante a Revolução foi a mudança do feudo e a monarquia. O que acontecia nesse período? A Rússia, ela foi o último país a abolir diretamente o feudo. Então, por muito tempo ainda existia os camponeses e a captação em excesso de terras do governo. O czar Alexandre II foi o principal feitor no século XIX para a Rússia. Por quê? Ele foi quem distribuiu as terras, fez a reforma agrária na Rússia. Durante a reforma agrária, o czar Alexandre II teve uma grande participação, porque além dele, outro que estava na sua família era o czar Nicolau II, que foi um dos principais, mais para frente, que vai desenvolver outras coisas e que vai permitir algumas revoluções. Importante destacar que nessa época a Rússia também estava dentro da Primeira Guerra Mundial, no Tríplice Entente. Quem era o Tríplice Entente? Era a França, a Rússia e o Reino Unido. A polícia era quem mandava e oprimia muito o povo, a imprensa e as grandes indústrias, os grandes empreendedores. Nessa época também, no comando do czar Nicolau II, a indústria melhorou muito, porém a qualidade de vida teve uma decadência muito grande. A queda em salários, em alimentos e em tudo mais aumentou muito o preço. E o que aconteceu nessa época? A opressão começou a se tornar muito forte e a oposição ao governo. E aí é onde a gente entra com Lenin. Quem era Lenin? Lenin, junto com Plakovac, foi um dos formadores do Partido Social Democrata. E o que era esse partido? Eles tinham uma ideia em conjunto que era tirar czar Nicolau II do governo e instaurar o socialismo. Só que existiam uma divisão nesse partido, que eram os bolcheviques, liderados por Lenin, os mencheviques, liderados por Plakovac. E o que tinha de diferente dos bolcheviques e dos mencheviques? Era que os bolcheviques tinham muito mais russos e acreditavam que só iria conseguir chegar no comando na força armada e na força bruta. Já os mencheviques tinham menos russos nascidos e crescidos na Rússia, né? E eles acreditavam que poderiam chegar ao governo com eleições e de forma pacífica. Em janeiro de 1905, houve uma revolta operária na frente do Palácio de Inverno de São Petersburgo. Os bolcheviques foram para frente desse palácio, fizeram a revolta pacífica, de certa forma, porque não havia agressão ao patrimônio, mas eles estavam na frente do Palácio de Inverno. E o que aconteceu? A polícia abriu fogo contra eles e ficou conhecido como Domingo Sangrento. Então, em janeiro de 1905, os bolcheviques tiveram uma interferência nisso, por conta que, a partir dessa manifestação, o czar Nicolau II implementou a primeira eleição parlamentarista. Só que o czar não ia perder o comando, né? Ele deixou essa eleição parlamentarista de uma forma que parecesse que ele não mandava em tudo. Só que ele ainda tinha muito domínio sobre tudo que estava acontecendo. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava envolvida, como eu falei, no Tríplice Entente. França, Rússia e Reino Unido. Só que, por a Rússia estar passando pela mudança que estava passando de feudo, dos czares, da opressão, então a Rússia não estava tendo um bom desempenho na guerra. E a Rússia chegou a ser considerada, na verdade era o pior exército da guerra, porque ela não tinha soldados. Os soldados já tinham morrido, por conta que a guerra estava muito forte, e aí a Rússia estava pegando o pessoal, homem com a idade mínima boa para ir para a guerra, e estava jogando eles na guerra. E assim a Rússia estava sendo o pior exército na guerra. O que aconteceu de fevereiro a outubro de 1917? Em 7 de novembro de 1917 aconteceu a renúncia do czar Nicolau II, que foi a porta principal para a entrada dos bolcheviques juntos com Lenin para comandar o exército. O que aconteceu
quando os bolcheviques e Lenin assumiram o poder. Primeira coisa que aconteceu foi a justa separação de terras para o povo. Ele refez a reforma agrária de uma forma justa, com que o governo não ficasse responsável por nenhuma terra. E a estabilização dos bancos, estradas de ferros e indústria. E também aconteceu a saída da Rússia da guerra em 3 de março de 1918. O que aconteceu depois de tudo isso? Começou uma guerra civil dentro da Rússia, entre o Exército Vermelho, comandados por Trotsky, e o Exército Branco dos burgueses. Durante essa guerra civil, o Exército Vermelho venceu o Exército Branco, fazendo com que a permanência dos bolcheviques fosse ainda maior. Como a guerra civil foi vencida pelo Exército Vermelho, mantendo os bolcheviques no poder, o que aconteceu? Teve a entrada da nova política econômica, que foi a entrada de capital estrangeiro, as privatizações e as aberturas das terras, como já havia sido feito com a nova Revolução Agrária. Depois do Exército Vermelho ter vencido a guerra contra o Exército Branco, mantendo os bolcheviques no poder, o que aconteceu em seguida foi que Lenin, que era quem estava comandando a Rússia, com a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, Lenin faleceu. E quando Lenin faleceu, gerou uma grande briga entre Trotsky e Lenin, para ver quem iria manter o comando da URSS. Nessa briga entre Trotsky e Lenin, quem ganhou foi Lenin. E o que aconteceu foi uma das maiores ditaduras, só que também um do maior aumento econômico da Rússia, chegando assim que a Rússia foi a segunda maior economia na Segunda Guerra Mundial. E assim se encerra a maior revolução do século XX. Comandar o exército. Para a saída da Rússia. Não lembro a data. 3 de março de 1918. O Exército Vermelho, comandados por Trotsky. Essa guerra civil com a vencedora econômica que a Revolução Agrária. Depois de tudo isso, o que aconteceu com o no poder soviética, a URSS. Aí tu para. Que encerra a maior revolução do século XX.